Salve cinéfila entrincheirada, salve cinéfilo entrincheirado. Eu sou Nilvio Peçanha e este é o Cine Trincheiras. Vou aqui falar novamente sobre A Hora do Mal, filme dirigido por Zack Cregger, que já está nos cinemas brasileiros. E digo novamente porque esse vai ser um vídeo com spoiler. Então, se você não assistiu ao filme ainda, dá uma segurada, faz o seguinte, não sai do Cine Trincheiras não, vai, né, continua no nosso canal, vai no outro vídeo, tem um outro vídeo sem spoiler, então aí você assiste aquele, vai ver o filme, depois volta e assista a esse aqui. Enfim, mas como eu disse, esse vai ser com spoiler. Por quê? Eu nem costumo fazer com e sem spoiler, mas assim, primeiro, eu sou um cara que me incomodo muito com spoiler. Às vezes um spoiler pode parecer pequeno para alguém, mas para mim pode estragar alguma coisa, pode fazer com que eu já pense, já antecipe determinada coisa do filme, então pode alterar um pouco a minha experiência fílmica. Então eu não gosto muito de spoiler. E aí, portanto, eu fico cheio de dedo, principalmente com filmes que eu acho que se antecipar muito pode estragar alguma coisa, que é o caso de A Hora do Mal, porque é um filme que o tempo inteiro o diretor Zack Cregger, ele tá ali deixando um mistério no ar. E como eu disse no vídeo anterior, esse é um filme num formato episódico, né, que ele vai sendo contado a partir de capítulos, e cada capítulo foca num determinado personagem. E aí e como esses personagens, por exemplo, os dois principais ali, que são a Justine, a professora, interpretada pela Julia Garner, e o Arthur, que é interpretado pelo Josh Brolin, que é um pai de dos meninos que sumiram, das crianças que sumiram, né? Rapidamente falar sobre a premissa básica, que é gira em torno de uma turma de crianças, especificamente a turma de um colégio, né? Quase toda essa turma desapareceu. Quase todas as crianças dessa turma desapareceram numa noite, saíram correndo e desembestaram, sumiram. Menos uma criança. A gente não sabe por quê, a gente só vai saber mais pra frente. E aí, a partir daí, a gente vai vendo a tensão, o drama que vive toda a cidade ali, a pequena cidade de Maybrook, e a gente vai tentando entender o que está acontecendo. E aí tem principalmente os dois personagens centrais que eu já citei. A Justine, ela era professora da turma, e a população da cidade fica ali meio que não, né? Totalmente desconfiando dela, inclusive ela se afasta do trabalho por conta disso, é afastada do trabalho por conta disso. Ela vai buscar investigar, saber o que está acontecendo, porque afetou, né, diretamente a vida dela. E também tem o Arthur, né, interpretado pelo Josh Brolin, que é um pai de um dos desaparecidos, e ele vai procurar. Então, a partir do momento que esses personagens vão fazendo suas investigações ali por conta própria, a gente vai descobrindo uma coisinha aqui, vai descobrindo uma coisinha ali, e a gente vai junto com esses personagens montando o quebra-cabeça. E é interessante porque a gente, primeiro, a Justine chega ali na casa da família do garoto que desapareceu, vai seguindo, quase que perseguindo o garoto que não desapareceu, né? O garoto, o único da turma que não sumiu. Ela vai atrás dele e ele, né, ela aborda ele na rua, ele sai correndo, vai para casa, e a gente fica sem entender o porquê daquele comportamento dele. Quando ela aborda, ela chega na casa, tá lá a casa toda coberta, papel, as janelas bloqueadas, cobertas,
e ela não entende o porquê, e a gente começa a desconfiar daquela família, que aquela família pode estar envolvida, porque a gente vê o pai e a mãe parados, assim, quando a Justine vê pela janela, a gente vê e o pai e a mãe parados, estáticos, assim, né? E é bem estranho. E aí, novamente, isso é isso é uma coisa que o Zack Cregger sabe fazer muito bem. O cineasta lá em Noites Brutais, a gente já tinha visto ele fazer isso, né? Que metade do filme é de uma forma e vai direcionando para a gente pensar, né? Não vou dar spoiler em Noites Brutais para quem não viu, mas vai direcionando para a gente pensar que é uma determinada coisa, que é um determinado tipo de filme, depois o filme muda bastante. Para mim, tem alguns problemas esse filme. Eu acho A Hora do Mal bem superior, mas ainda assim é bem interessante essa estratégia que o Zack Cregger sabe fazer bem, e aquele faz melhor ainda. Que a gente vai vendo uma coisa aqui, vai desconfiando disso aqui, vai desconfiando daquilo ali, até que a gente, esses capítulos, esses episódios vão se interligando e vão levando a gente até o fim, e a gente descobrir que é o quê? Que era uma figura ali que a gente no final fica sem entender. Seria uma tia da mãe desse menino que não desapareceu, a mulher que está lá estática e tal, seria uma tia dela que surgiu e tal, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se aquela mulher realmente é a tia dela, e ela consegue, através de meio que um ritual ali, uma coisa que parece uma magia, enfim, essa é outra coisa bacana, que eu gosto muito de filmes que deixam as coisas muito mais no ar, não fica mastigando tudo, explicando tudo para entregar tudo mastigado para o espectador, para o público. Deixa o público tirar suas próprias conclusões, e isso o Zack Cregger faz muito bem aqui, que a gente depois fica, ele não entrega respostas prontas no final, não entrega uma solução certinha ali no final. As crianças são encontradas, o Josh Brolin junto com a Justine e a criança que tinha restado ali, eles conseguem se safar, né? Conseguem derrotar essa mulher, na verdade, principalmente a criança, que ela consegue, né, fazer o ritual reverso, que é pegar um cabelo da pessoa a qual ela quer controlar, e ela vai, emenda ali numa vareta, num galho, mistura sangue, quebra aquele galho, e a partir daí ela usa uma determinada pessoa, um determinado grupo, como foi o caso das crianças, como armas para ela, né? Tanto que a tradução direta seria armas, o weapon, né? Mas é isso, e aí a criança faz essa magia reversa contra ela, e aí todas as crianças do mundo vai para cima dela e conseguem matá-la. É uma cena grotesca, né? E esse filmes de terror que utilizam crianças, principalmente em cenas que não combinam com crianças, essas cenas de muito gore e tal, que é o que a gente vê ali no final. Pô, isso é bem bacana e muito bem feito, né? Então, mas ela morre e tal, mas a gente não fica sabendo o que ela é, de onde ela veio, por que ela faz aquilo. A gente não sabe. Tem um determinado momento que a mulher está falando, essa velha, essa senhora, essa coisa demoníaca ali, está falando com essa criança que restou, e ela fala: você não pode contar nada disso que está acontecendo para nenhum outro ser humano. E a gente fica pensando: pô, será que ela não é um ser humano? Então o que ela é? Né? Ela é uma entidade? Ela é um ser que veio de outro planeta? Enfim, a gente não fica sabendo, mas de qualquer forma
nós temos que tirar nossas próprias conclusões, buscar nossas próprias soluções, mas de qualquer forma o filme é muito bem feito e, pô, é um dos melhores filmes de terror do ano, até aqui, é claro, né? É muito bom e vale muito a pena. Então, galera, é isso, né? Dei aí mais uma pincelada com spoilers, porque era difícil falar um pouco mais. Eu fiz um vídeo um pouco mais curto, sem spoilers, porque era difícil ficar falando sem de repente soltar alguma coisa que pode ser algum tipo de spoiler. Mas era isso que eu queria falar um pouquinho mais. Tá feito. Peço a você, primeiro agradeço a você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Peço humildemente, encarecidamente, que se inscreva, que curta, que compartilhe, que comente aí o que você já viu o filme, o que você achou, concorda com minhas colocações, com minhas conjecturas aí sobre o filme, discorda, enfim, fala aí, quero te ouvir, a gente quer interagir com você. Ok, gente? Beijo no coração e vamos ao cinema.